Para o melhor entendimento dos planos e das ações na seara espírita, torna-se extremamente importante e necessária uma reflexão sobre a missão dos espíritas. Julgamos, portanto, que este tema deva ser objeto das nossas considerações e principalmente à luz do que representa a codificação espírita. Nós vivemos em uma época extremamente importante, pois comemoramos a efeméride do sesquicentenário do aparecimento da doutrina espírita. E quando falamos do sesquicentenário da doutrina espírita, nós estamos nos referindo ao lançamento da obra inaugural e básica de nossa doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Este livro, portanto, de Allan Kardec, ele representa a data de nascimento do Espiritismo. Por ocasião do centenário da sua publicação, o Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, fez uma homenagem à obra básica ao lançar o livro Religião dos Espíritos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E neste livro memorável, ele inicia a apresentação afirmando que o primeiro livro da codificação kardeciana, o primeiro marco da religião dos espíritos. Assim, é dentro deste contexto da religião dos espíritos, dentro do contexto das efemérides, que nós podemos realizar uma reflexão. Pois há 150 anos atrás, o codificador iniciava, em pleno centro da capital francesa, em Paris, no Palais Royal, o lançamento primeiro de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril do ano de 1857. Porém, no ano seguinte, ele já lançava a Revista Espírita, que veio a se constituir naquele marco de difusão do pensamento espírita, estimulando o intercâmbio, representando também um balão de ensaio para o lançamento de outras obras e, ao mesmo tempo, registrando todos os momentos significativos do início do movimento espírita, a começar das informações sobre o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, também que alcançando já os 150 anos da sua fundação. Foi exatamente nessa sociedade que o codificador teve a oportunidade de vivenciar a experiência de dirigente no contato com outros companheiros, com médiuns, e iniciando as discussões, inclusive para a seleção das dissertações, das mensagens de natureza espiritual. E através da Revista Espírita, ele continuava a dar as informações e registrando os principais fatos e as principais produções doutrinárias e mediúnicas que estavam surgindo através da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Assim, quando falamos de missão dos espíritas, além de nos referirmos à obra básica e aos momentos iniciais da doutrina espírita, é extremamente interessante situarmos uma mensagem recente, intitulada Conquistas e Responsabilidades, do espírito Bezerra de Menezes, em que o médium Divaldo Pereira Franco a recebeu através de sua psicofonia na reunião do Conselho Espírita Internacional, a 12ª reunião do SEI, que aconteceu em Cartagena de Índias, na Colômbia, no dia 14 de outubro do ano de 2007, um dia após o encerramento do 5º Congresso Espírita Mundial. Essa mensagem, na condição de convidado, Divaldo a recebeu logo no início da reunião, e é em torno dela e utilizando-a como uma coluna vertebral
que nós estaremos desenvolvendo o nosso raciocínio. É interessante que o Espírito Bezerra de Menezes situa um fato histórico. Começa a se referir ao tempo da vitória do imperador Constantino na ponte Milvia, sobre o rio Tibre, nos arredores de Roma, onde ele, inspirado, asseverado inclusive pelo próprio psiquismo do Mestre Jesus, ele sentiu que o cristianismo nascente iniciava uma página diferente. Mas logo depois daquela visão, sob esse signo vencerás, e ele realmente venceu a batalha significativa para os seus objetivos como imperador de Roma. Ele estava no dia 13 de junho do ano de 313 de nossa era, na cidade de Milão, onde o imperador residia temporariamente, é que ele tomou a iniciativa de abrir as portas do Império Romano para a aceitação e a tolerância à mensagem de Jesus. Foi exatamente então na cidade de Milão que o imperador Constantino assinou o chamado Édito de Milão, no dia 13 de junho do ano de 313, onde inclusive existem as ruínas do Palácio Imperial e que nós tivemos inclusive a oportunidade, a felicidade de conhecer aquele cenário na atualidade. Ou seja, o trabalho de Constantino de abrir as portas do Império para a disseminação do pensamento cristão assinalou um novo momento para o cristianismo. Todavia, Bezerra de Menezes começa a destacar o que significava isso, porque a grande vitória resultante das ações de abnegados pioneiros, a consequência inclusive de muitos que se submeteram ao martírio nos circos, nos anfiteatros romanos, inclusive na cidade de Lyon, no famoso martírio do ano 177 de nossa era, sem dúvida nenhuma representaram nesse conjunto fatos marcantes para a disseminação do pensamento e da proposta cristã. Mas se aquilo tudo chegava no momento de se alcançar um patamar de liberdade para o cristianismo, assevera Bezerra que pode-se assinalar, entretanto, que naquele momento iniciavam-se também as grandes dificuldades para a vivência do Evangelho tal como foi ensinado e vivido pelo incomparável amigo dos sofredores. Ou seja, lentamente, aquela doutrina dos perseguidos e dos sofredores converteu-se na política ingrata dos perseguidores. Ou seja, a partir daqueles instantes, com a união junto ao Estado romano, onde o cristianismo passou, de certa forma, a ser manipulado, em alguns momentos até gerido, com a interferência dos imperadores de Roma, o cristianismo teve o seu rumo totalmente alterado. E aí, Bezerra de Menezes destacou em sua mensagem de Cartagena: logo surgiram as dissensões asfixiadas a ferro e fogo. Foram consideradas heresias que deveriam ser caladas a qualquer preço, culminando inclusive na heresia condenada pelo imperador Justiniano no segundo concílio ecumênico de Constantinopla, no ano 553 de nossa era, onde as doutrinas de Orígenes, ou seja, sobre a reencarnação, pois os primitivos cristãos aceitavam a reencarnação, foram consideradas de natureza herética e dessa forma, diz Bezerra, amordaçando na sua loucura a mensagem dos renascimentos que demonstra a justiça divina. Nessas circunstâncias, tirando a ideia das vidas múltiplas da reencarnação, a mensagem cristã perdeu uma de suas sustentações muito oportunas e interessantes para o melhor entendimento do nosso processo evolutivo.
E assim Bezerra de Menezes, dando um salto na história, na psicofonia de Divaldo Pereira Franco, faz referência que algum tempo depois vieram as lamentáveis cruzadas, quando sob a iniciativa e a liderança de príncipes europeus, principalmente do movimento originário entre príncipes e nobres franceses, e contando com a adesão de outras nacionalidades, ducados e principados daquela região da Europa, foram iniciadas as cruzadas, que coroadas futuramente com a hediondez do Santo Ofício, da Inquisição, da terrível treva que passou a dominar o pensamento terrestre. Bezerra de Menezes disserta, então, através dos tempos, sobre algumas alterações e algumas deturpações que vieram a ocorrer dentro do pensamento e do dinamismo da disseminação do pensamento cristão. Porém, anota Bezerra, não faltaram perseguições, não faltaram apodos, cárceres e as fogueiras da maldade. Quantos médiuns espontâneos, naturais, foram condenados e mortos nas fogueiras, sofreram perseguições, eles e suas famílias. Quantas chacinas ocorreram dentro do próprio território europeu e também em toda a região ali do Oriente Médio, em função das ações das cruzadas, para que hoje nós espíritas, diz Bezerra de Menezes, de grande parte do mundo, nós podemos cantar, nós podemos enaltecer a liberdade que foi alcançada, que foi conquistada às custas de muitas lutas, de muitos esforços e, evidentemente, de muitos martírios. Passo a passo, com lágrimas, com dores acerbas, ante as incompreensões indescritíveis, testemunhando a excelência da fé. Porém, depois de fazer toda essa análise histórica, Bezerra de Menezes se dirige àqueles que estavam participando da 12ª reunião do SEI em Cartagena, na Colômbia, referindo-se desta forma: filhos amados, muitos de vós pertencestes àquela grei que ao lado de Constantino abriu a porta da tolerância a Jesus no Império Romano. Evidentemente que além de todo esse esforço coletivo de pessoas simples e de muitos martírios, também vários patrícios romanos adotaram a mensagem de Jesus. Alguns imperadores tornaram-se simpatizantes, mas foi naquele momento do Império de Constantino que ele, contando, evidentemente com um apoio, inclusive político, daqueles que o cercavam, que ele pôde tomar a decisão de liberar a difusão do cristianismo para o Império Romano. Assim, Bezerra de Menezes diz que depois de todas essas lutas, conseguis agora repetir a grande façanha de o Evangelho na sua visão libertadora, graças ao Espiritismo, sendo tolerado em diferentes partes do orbe. Nós temos, inclusive, tido a oportunidade de comentar durante algumas ações doutrinárias em território europeu, de que será que nós não estaríamos naquelas plagas, guardadas as devidas proporções, repetindo, evidentemente, aqueles momentos históricos, quando as pessoas oriundas do Extremo Oriente, ali da Judéia, com toda a simplicidade, enfrentando a grandiosidade, o poder do Império Romano, ali lutaram para semear aquela primeira mensagem? Será que, guardadas as devidas proporções, não é isso que está acontecendo em algumas regiões do hemisfério norte? Assim, continua Bezerra, se isto significa uma vitória, como sem dúvida o é, e ele deixa claro, também representa um grande perigo, ou seja, porque pode se transformar em dominação de consciências, em atitudes arbitrárias, em governança
exatamente enganadora, uma expressão forte usada por Bezerra de Menezes. Daí o cuidado que necessitamos de não reincidirmos em situações, em condições que evoquem aquele passado complicado e difícil, mas de pautarmos todas as nossas ações no respeito à liberdade de pensamento, de consciências, porque exatamente é esta a proposta do Evangelho do Cristo, e não a de dominar, de controlar ações e pessoas. Porém, Bezerra de Menezes, ele faz uma abordagem interessante ao dizer o seguinte: esta é a nossa mensagem em nome dos mentores das diferentes pátrias aqui reunidas, ou seja, naquela reunião do Conselho Espírita Internacional, utilizando-se do mínimo servidor paternal e amigo de sempre. E aqui nós podemos lembrar de algumas figuras notáveis, não só aqui do Brasil, mas também de um Cosme Marino na Argentina. Podemos lembrar de figuras como Benjamin Franklin, na América do Norte, nos Estados Unidos, um dos líderes da libertação, da liberdade, da emancipação norte-americana, mas também um grande pensador, reencarnacionista. Nós podemos lembrar de vultos marcantes, como Amália Domingo Soler, de terras espanholas, e muitos outros grandes espíritas que no século XIX, no começo do século XX, trabalharam arduamente para difundir e marcar a presença da doutrina espírita em seus países de origem. É exatamente essa ideia que nós sentimos naquele momento em que Bezerra se referia aos mentores das diferentes pátrias que estavam ali levando o estímulo para que, ao retornarem aos seus países, todos pudéssemos levar o estímulo trazido por ele, mas também aquele desejo de parte de todos para as realizações mais nobres na área da difusão da doutrina espírita. Bezerra de Menezes, essa mensagem é extremamente interessante. Ele faz a abordagem através de uma linha, de certa forma, histórica. Nós fizemos referência ao início da doutrina espírita há 150 anos, mas agora cabe uma pergunta. E agora? Como nós estamos? O que realmente nós fizemos? O que nós devemos fazer? Ou seja, é nessa hora que a visão sobre a missão dos espíritas é indispensável para nortear todas as nossas atividades. Assim, aquela ideia básica de contexto e de prioridade se torna extremamente oportuna e vem aquelas colocações ou perguntas: onde nós estamos? O que fazer? Como fazer? Pois, evidentemente, as respostas mostram cenários diferentes e é dentro de cada um desses cenários que nós deveremos atuar. Dessa maneira, para nós desenvolvermos a nossa missão, nós temos um norteamento, nós temos uma base única, porém, as definições em função do contexto, em função das prioridades, serão sempre diferentes. Da proposta de uma ação espírita em Portugal, de uma ação espírita no Reino Unido, de uma ação espírita na América Central ou em alguns dos países aqui da América do Sul. Cada um tem a sua característica. Da mesma forma que dentro do próprio Brasil, onde nós nos encontramos, não podemos perder de vista que falamos um único idioma, mas sem dúvida nenhuma nós somos aqui um conjunto de originários, de imigrantes de várias nacionalidades e trazemos tradições, histórias diferentes. Assim, cada uma da região de nosso próprio país, em função deste amálgama, dessa conjuntura em que nós fomos formados, pode apresentar características muito distintas. Dessa maneira, essas colocações sobre onde estamos, o que fazer
e como fazer são indispensáveis, mas na base deve existir sempre a mensagem da nossa causa, que é a doutrina espírita. Sobre isso, a Federação Espírita Brasileira e o Conselho Espírita Internacional, em momentos diferentes, aprovaram um texto que foi utilizado e vem sendo utilizado como a campanha de divulgação do Espiritismo. O conheça e o divulgue o Espiritismo, mas lembrando, com base em O Livro dos Espíritos, que o Espiritismo representa uma nova era para a humanidade e tem como base Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tem como base Jesus, o nosso guia e modelo. Tem como base, sem dúvida nenhuma, Allan Kardec, ou seja, a nossa base fundamental, que está bem desenvolvida nas obras que são consideradas a codificação espírita. Mas, neste folheto, logo na sua apresentação, há uma transcrição extremamente significativa e oportuna do conceito de caridade dentro da visão espírita, que é a questão 886 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Dessa maneira, caridade não tem absolutamente nada a ver com aquela palavra que caiu no desgaste, não só no hemisfério norte, como no próprio Brasil, em áreas técnicas, inclusive, do setor de assistência e promoção social, por exemplo. Caridade é moral, a caridade é espiritual, ou seja, ela representa benevolência, ela representa indulgência, ela representa perdão. Não seria, pois, a adoção efetiva, na prática, do conceito de caridade que deveria estar trazendo todo o nosso norteamento para as nossas ações? Sem dúvida. É por isso que a campanha de divulgação do Espiritismo já é, hoje, difundida em 23 idiomas. Seus folhetos traduzidos, dando uma linha básica de orientação para o funcionamento dos grupos e do movimento espírita em diversos locais. E aí é que chegamos num momento extremamente importante. Se é dentro dessa tônica que nós devemos trabalhar, isso já estava clarificado, definido em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec incluiu a mensagem do Espírito Erasto no seu capítulo 20, item 4, onde, tendo por título Missão dos Espíritas, nós vamos apenas lembrar aqui alguns de seus trechos. Erasto destaca: ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Diz também Erasto: arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra. Anota Erasto: o arado está pronto, a terra espera, arai. E mais à frente, ele nos fala de uma forma incisiva, dizendo que devemos efetivamente seguir o nosso caminho, seguirmos a verdade. Assim, a missão dos espíritas já está definida de uma forma evidente neste texto de Erasto em O Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, nunca podemos perder de vista que estamos falando de espiritismo, de doutrina espírita, palavras ou neologismos criados pelo codificador, que representam sem dúvida nenhuma
aquele conjunto de princípios, de leis revelados pelos espíritos superiores, incluídos, trabalhados, sistematizados por Allan Kardec e colocados naquelas obras básicas que são chamados a codificação espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu, o inferno e a Gênese. Ou seja, nós não podemos imaginar doutrina espírita sem uma dessas obras, doutrina espírita sem um desses princípios. Deixaria de ser o Espiritismo. É o conjunto delas que dão a fundamentação para a doutrina espírita e para concretizarmos a missão dos espíritas. Se Erasto define a missão dos espíritas, é em Prolegômenos, do Livro dos Espíritos, que nós podemos sentir a definição do que seria a missão dos espíritas num contexto geral, do movimento espírita, que está fundamentado nesta ótica que nós estamos trabalhando, das bases definidas pelo Conselho Federativo Nacional da FEB e do Conselho Espírita Internacional, que o Espiritismo tem por finalidade promover e realizar o estudo, a divulgação e a prática da doutrina espírita, colocando-a ao alcance e ao serviço de todos os seres humanos. E isso está fundamentado em O Livro dos Espíritos, bem no início, em Prolegômenos, quando Kardec anota a missão, que é a de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Dentro desse conjunto de ideias fundamentados na codificação espírita, que nós podemos também pensar em fundamentos para a nossa ação. Entre outras, destacamos algumas, como a da colocação da questão 774 do Livro dos Espíritos, onde há a ponderação de que os laços sociais, em geral, são necessários ao progresso, mas, ao mesmo tempo, os de família tornam mais apertados ainda os laços sociais. Eis porque está anotado em O Livro dos Espíritos: os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus, por essa forma, que nós, os homens, aprendessem a amar-se como irmãos. É aquela ideia básica de que para nós repensarmos a sociedade, melhorarmos a sociedade, nós temos que iniciar das bases do lar ou de reconstituir a ideia e o conceito de lar onde isto não exista ou tenha desaparecido. É desta forma que o Espiritismo, fazendo propostas de renovação com base na educação de espíritos, no real aperfeiçoamento dos homens, é que nós entendemos a frase colocada por Allan Kardec, já entre uma das conclusões de O Livro dos Espíritos, dentro da segunda conclusão daquela obra: o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo, de duas formas. Do materialismo no conceito físico, porque hoje a física, entre aspas, desmaterializa a matéria, mas o Espiritismo já fazia isso com O Livro dos Espíritos, ao falar da humanidade corpórea e da humanidade incorpórea. Não falava da humanidade imaterial, mas incorpórea. E é interessante que, além dessa ideia, ao se fundamentar o Espiritismo nos ensinos morais do Cristo, estão reavivando a proposta da mensagem básica de Jesus, que é, sem dúvida nenhuma, de uma nova forma de relacionamento entre as pessoas, as bases para uma nova sociedade. E é com base nessa nova sociedade, assentada na solidariedade e assentada na fraternidade, no respeito mútuo, é que nós estaremos também derrubando as relações materialistas dentro do nosso orbe.
Assim, sem dúvida nenhuma, o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Mas Allan Kardec, no conjunto de suas obras e na Revista Espírita, que evocamos aos 150 anos de seu lançamento, ele traz depoimentos e observações que devem também merecer a nossa atenção, pensando na organização do Centro Espírita, na organização do movimento espírita no seu conjunto, porque muitas dessas colocações são resultantes da sua vivência, do seu testemunho e da orientação dos espíritos. Entre outras, diz Kardec em Organização do Espiritismo: aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas condições deve, antes de tudo, assegurar-se do concurso de alguns adeptos sinceros, que levem a doutrina a sério e cujo caráter conciliador seja realmente conhecido. Caráter conciliatório e benevolente. Nesta frase de Kardec, nós podemos destacar que ele coloca como básico o conhecimento da doutrina espírita, a sinceridade dos adeptos e a união em torno da própria doutrina, mas ao mesmo tempo a ideia do caráter de conciliação e de benevolência, ou seja, é uma nova forma de relacionamento entre as pessoas e que deve ser básico dentro do próprio movimento, dentro da seara espírita. Assim, ao pensarmos, ao refletirmos sobre a missão dos espíritas, nós, sem dúvida nenhuma, temos que fazer aquele convite para voltarmos as nossas atenções ao Livro dos Espíritos, a obra básica de Allan Kardec, e realizarmos uma viagem ao mundo dos espíritos em 1019 perguntas e respostas desta obra básica. E quando falamos desta obra que alcança o seu Sesc centenário, ela tem relações estreitas e muito claras com as subsequentes. E esta é a tarefa do Centro Espírita, é a missão do Centro Espírita, difundir as obras básicas de nossa doutrina, de maneira que as pessoas que batem as nossas portas, que chegam ao Centro Espírita, encontrem exatamente o entendimento seguro e adequado sobre a doutrina dos Espíritos. Dessa maneira, o Livro dos Espíritos, que é a nossa obra inaugural, ela foi desdobrada e Allan Kardec chama o Livro dos Médiuns de segmento natural de O Livro dos Espíritos. Depois, esse livro dos médiuns, ele sem dúvida nenhuma é uma continuidade da segunda parte de O Livro dos Espíritos, quando ele passa a abordar a questão da imortalidade, mais do ponto de vista da comunicabilidade dos espíritos, da relação entre as duas dimensões. Quando surge o Evangelho segundo o Espiritismo, ele brota naturalmente da terceira parte de O Livro dos Espíritos, falando assim do ensino moral de Jesus. E Kardec define já na apresentação de O Livro dos Espíritos que esse é o objetivo do Espiritismo, de tratar da essência, do ensino moral de Jesus. Na sequência, no ano de 1865, surge O Céu e o Inferno, que é um desdobramento da última parte de O Livro dos Espíritos, falando das esperanças e consolações. É a visão da justiça divina segundo o Espiritismo. Mas, quando nós pensamos naquela primeira parte de O Livro dos Espíritos, evidentemente que é o livro A Gênese, que dá o seu desdobramento natural, e esse conjunto das 5 obras básicas e principais de Allan Kardec, que permitem o entendimento das nossas ansiedades, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos constantes e muitas vezes, inclusive, dos nossos problemas mais sérios. Assim, se nós queremos saber, por exemplo, o que eu sinto e não entendemos,
as sensações e percepções, muitas vezes estranhas, que fogem ao conhecimento ortodoxo de nosso mundo, o livro dos médiuns nos dá a resposta, falando do intercâmbio entre as duas humanidades, a encarnada e a desencarnada. Quando nós olhamos para o mundo onde vivemos e ficamos atônitos ante aparentes injustiças, contrastes e toda sorte de problemas, e queremos saber por que eu sofro, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a resposta cristalina. Quando queremos saber para onde vou, ou seja, após a nossa desencarnação, onde estarei? É o céu e o inferno, onde Allan Kardec reuniu mensagens que ele estudou, estados de alma. E devemos destacar que Allan Kardec, ao fazer isso, na Revista Espírita, e depois colocando várias dessas mensagens e ampliando o estudo em O Céu e o Inferno, ao estudar estados de alma, analisava a mensagem do espírito comunicante, mas ele queria muitas vezes saber a causa daquele problema ou daquele sofrimento e algumas informações sobre o tipo de vida física que a pessoa atravessou. É um estudo muito interessante e que responde àquela pergunta: para onde vou? E quando nós queremos saber de onde vim, é na sequência dos vários capítulos o livro A Gênese, no desdobramento da primeira parte do Livro dos Espíritos, é que nós encontramos a resposta também bem evidente, entendendo a evolução do nosso orbe e a evolução do homem e do nosso processo civilizatório. Mas o conjunto dessas obras, inegavelmente, nos trazem a resposta àquela questão maior: quem eu sou? Ou seja, o Centro Espírita, ao fundamentar as suas ações na codificação, nas obras de Allan Kardec e atendendo a essas ansiedades, a essas dúvidas que trazemos, o Centro Espírita está cumprindo a sua missão. Nós estaremos cumprindo a nossa missão como espíritas, que é a de orientar, de esclarecer, de consolar, de estimular e de acenar com a esperança. A doutrina espírita, ao nos dar a certeza da imortalidade da alma, ao comprovar a existência, a sobrevivência do espírito, independente, inclusive, das condições físicas, ao mostrar a reencarnação e o relacionamento de todos esse ciclo de idas e vindas, dessas viagens que nós fazemos, nós entendemos a evolução do homem. São essas perguntas e respostas que são respondidas pela doutrina espírita. E é o Livro dos Espíritos, exatamente o livro básico, que lá nas conclusões já tem algumas considerações colocadas pelo codificador, falando de um período, ou dos períodos de desenvolvimento do Espiritismo. O primeiro deles, o da curiosidade, das pessoas que são afetadas pelo fenômeno, que apenas veem manifestações de ordem mediúnica. O segundo período, da razão e da filosofia. E o terceiro período, o da aplicação e o das consequências. Sobre isso, muitos de nós, muitas vezes esquecemos essas realidades, as tendências e o passo a passo de cada pessoa ou de cada espírito, porque nós somos, na verdade, espíritos reencarnados e trazemos bagagens diferentes. Nem todos estaremos afeitos e sensibilizados pelo fenômeno, alguns pela razão, pela filosofia, e outros já tocados pela ação, pelas consequências do trabalho. E aqui se torna oportuna uma evocação histórica de nosso Brasil. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes já era o médico dos pobres, o cidadão respeitado, político, empresário, jornalista, antes de ser espírita.
já era reconhecido como o médico dos pobres. Passou por alguns reveses na sua vida, inclusive no seio da sua família, perdendo esposa, filho, e nessas condições estava também adoentado quando recorreu ao médium receitista. A receita foi precisa e ele, como médico, aceitou. Todavia não se tornou espírita como benefício, como resultado daquele contato com um fenômeno. Bezerra de Menezes se tornou espírita a partir de janeiro de 1875, depois de receber de presente de seu amigo e colega, Dr. Joaquim Carlos Travassos, a tradução, a primeira edição para o português de O Livro dos Espíritos. Ele leu o livro, se interessou, se deteve na análise daquela obra e verificou que estava atendendo aos seus clamores. O Livro dos Espíritos respondia às suas grandes dúvidas. Pouco tempo depois, ele fez a sua chamada profissão de fé espírita num grande auditório da então capital do Império Brasileiro, a cidade do Rio de Janeiro. Bezerra de Menezes foi tocado, sim, pela razão e pela filosofia da doutrina espírita. Vejam, pois, a diferença que há entre as pessoas e que nós precisamos aprender a diferenciar e a respeitar os pendores de cada um. Mas aquele vaso escolhido, após o toque da filosofia, após o toque da razão, ele se transformou mais uma vez no grande dínamo da caridade em ação, do trabalho nobre de atender pessoas sofredoras de toda sorte. E agora, ele que era o médico dos pobres, veio a se transformar também no apóstolo da unificação em nosso Brasil, realizando o trabalho de base inicial para a união dos primeiros centros espíritas da cidade do Rio de Janeiro, dando reforço ao estudo e assistência aos necessitados na Federação Espírita Brasileira, onde ele ocupou os cargos de vice-presidente e de presidente. É a origem do movimento espírita brasileiro extremamente marcado pela dedicação ao próximo e ao mais necessitado. E agora, 150 anos após a origem do espiritismo, nós evocamos toda essa mensagem, toda essa epopeia e dizemos com justa razão, para viver em equilíbrio, você precisa de respostas. São essas respostas trazidas pela doutrina espírita, no seio das instituições espíritas, nos meios de divulgação utilizados pelo movimento espírita, é que nós estaremos cumprindo a nossa missão, que nós estaremos corporificando as nossas tarefas. Allan Kardec, o codificador, ele já discutia no ano de 1868 um projeto que veio a ser depois incluído na obra que seus amigos publicaram sobre os textos e algumas observações inéditas do codificador e que recebeu o título de Obras Póstumas. Ele já falava da maior difusão da revista espírita, de uma publicidade em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levando a mensagem espírita ao mundo inteiro. Agora, desde o ano 2000, nós temos a Revista Espírita, fundada por Allan Kardec e que teve a sua circulação mantida, revigorada em uma parceria com o Conselho Espírita Internacional, disponibilizando-a em edições físicas, não só em francês, mas também em espanhol, em inglês e pela internet, disponibilizando pela página eletrônica do Conselho Espírita Internacional a edição digital em Esperanto e em russo. É a ideia de Allan Kardec de difundir, de ampliar o desenvolvimento da revista espírita para atingir uma maior parcela da população de nosso planeta. E aí, depois de realizarmos todas essas conjecturas sobre como nós estamos 150 anos após
o início da doutrina espírita e do movimento espírita, voltamos à mensagem psicofônica de Divaldo Pereira Franco, onde o espírito Bezerra de Menezes, durante a reunião do Conselho Espírita Internacional realizada em Cartagena de Índias, na Colômbia, no ano de 2007, também nos asseverou: estamos construindo o futuro. As vitórias logradas, ou seja, se referindo às conquistas e vitórias evidentes do movimento espírita em várias partes do mundo, constituem responsabilidades a mais. E cada passo dado amplia as fronteiras do serviço, exigindo-vos mais dedicação e mais sacrifício. E aí, Bezerra de Menezes concita-nos com palavras de ordem que são marcantes: uni-vos, amai-vos, ajudai-vos. São essas palavras que no seu conjunto marcam, sim, assinalam um excelente programa de trabalho para o cumprimento da nossa missão, da nossa tarefa. E Bezerra de Menezes conclui: esses dias de luz assinalam a era da perene claridade para todo o mundo. E depois, se dirigindo aos integrantes do Conselho Espírita Internacional, amigos da alma, filhos do coração, levando Jesus ao mundo e sendo felizes mesmo quando incompreendidos, malsinados ou sofridos, porque o reino ainda não é deste mundo, e para conquistá-lo é necessário que vençais o mundo e, evidentemente, que todas as suas dificuldades e limitações e paixões. Depois de comentarmos, com base na doutrina espírita, fundamentada evidentemente que na codificação do mestre Allan Kardec, e de utilizarmos as ideias, toda aquela sinalização histórica desenvolvida por Bezerra de Menezes, chegamos ao momento em que evocamos uma das obras básicas. Em A Gênese, em caráter da revelação espírita, o codificador faz uma anotação extremamente importante. O que caracteriza a revelação espírita é ser divina a sua origem e de iniciativa dos espíritos. O espiritismo surgiu com o trabalho da pleiade do espírito de verdade. O espiritismo surgiu com o conjunto desses espíritos que acionaram vários médiuns e o próprio codificador, mas ele, na condição de um intelectual bem preparado, do homem que tinha as condições, num prazo curtíssimo de tempo, de trabalhar aquelas informações que vinham de vários médios e de vários locais, ele realizar a sistematização, a consolidação de todas aquelas ideias e de disponibilizar a doutrina espírita para o mundo. Allan Kardec fez a parte dele, que é o que está colocado em A Gênese, ou seja, elaboração fruto do trabalho do homem. Assim somos nós também. Nós temos os espíritos que planejam, que nos orientam, que nos estimulam, que nos apoiam, que sofrem conosco, que se alegram conosco. Todavia, a opção para o trabalho, a opção de caminhos, depende do nosso dia a dia e da nossa responsabilidade. Se os espíritos trabalham e cuidam da religião dos espíritos, no dizer de Emmanuel, nós encarnados temos o compromisso de corporificar, de concretizar essa ação, e nisso consiste a nossa missão. Busquemos, pois, com bastante fidelidade, com bastante coerência, mantermos os nossos vínculos com a codificação espírita. E aqui nos lembramos
do então jovem médium Francisco Cândido Xavier, que nos idos do ano de 1931, nos arredores da cidade de Pedro Leopoldo, no açude, no final de tarde, estando em meditação, divisou um espírito que se identificou a ele e era Emmanuel. E Emmanuel perguntou ao jovem médium se ele estava convicto e realmente disposto a praticar a mediunidade com Jesus. Chico respondeu que sim. E perguntou o que era necessário fazer. E Emmanuel foi claro: disciplina, disciplina e disciplina. E se você perceber que um dia eu diga alguma coisa que contrarie ou seja diferente do que ensinou Jesus e que escreveu Kardec, você me abandone e permaneça com eles. Este é o nosso trabalho. Nós temos o compromisso de, assentados na codificação exarada por Allan Kardec, o nosso mestre, ampliarmos o nosso conhecimento, o nosso entendimento da mensagem de Jesus e a difundirmos para o mundo, para que represente cada vez mais o caminho, a verdade e a vida para o maior número de pessoas.